eu não estou sentindo nada. Eu não estou sentindo nada. Diante do que eu vi, o que eu estou sentindo é que vai acabar tudo. Foi o que Ezequiel também sentiu. Quando o Senhor o tomou e o levou e o deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos sequíssimos. Você acha que Ezequiel ele estava sentindo alguma coisa de bom? Imagina um vale cheio de osso, um monte de cabeça de crânio, de caveira. E é vale, então se é vale a luz do sol é pouca. Então imagine que naquela visão é sombrio. Aí imagina tu parado num lugar sozinho, onde Ezequiel relata capítulo 37, dizendo assim: me tomou e me levou. Até aí de boa, porque você pensa assim, pode ser o pior lugar, mas se o Senhor me tomou e Ele está me levando. Só que o texto diz que quando chega lá Ele diz assim: me deixou. Tem lugar que para Deus ter certeza que vai ser só você, Ele te leva. E você pensa assim, tá tranquilo, vai ser eu e Ele. Ele diz, vai ser você e a minha voz. Por quê? A presença da mão que manifestava a presença de Deus ao seu lado na visão, que o tomou e o guiou até o vale, não ficou com ele lá. O que ele disse? Me tomou, me levou e me deixou lá. Só que o que o texto diz? A mão de Deus você não vê mais ali, mas ainda ouve a sua. E é isso que vai salvar tanto Ezequiel quanto o vale. Filho do homem, poderão viver esses ossos? Se pela emoção? Não. Só que ele não responde não. Olha o que ele diz: Senhor Deus Jeová. O que isso significa falando rasgado? O Senhor que sabe. Eu não sei de nada. O Senhor me largou, me deixou aqui. Eu não sei de nada. Ezequiel não está sentindo nada não. Eu posso aqui suspeitar que se ele está sentindo alguma coisa é medo. Senhor Deus, tu sabes. Mas isso aqui também é muito bonito. O que ele está dizendo? Sobre esse vale eu não sei, mas sobre o Senhor. O que ele está dizendo? Eu não posso dar uma opinião sobre o vale, mas posso dizer o que eu sei do Senhor. Então o Senhor que sabe. O que o Senhor falar é o que vai acontecer. Ouça aí. Então ele me disse: filho do homem, profetiza. Aí tem gente que acha que Ezequiel já começou a profetizar, mas em casa vê o capítulo 37. Ezequiel não começou a falar não. Calado ele estava, calado ele ficou. Por quê? Porque ele não sabe o que ele vai profetizar. E é isso que mostra o quão profeta ele é. Por quê? Porque profeta não inventa, só repete o que Deus fala. Aí ele diz: diga-lhe assim, Ezequiel, 2 pontos. Vento dos 4 cantos, sopra sobre este vale. Aí Ezequiel fazia o quê? Só repetia. Profeta bom não inventa, só. Aí ele dizia: vento dos 4 cantos. Parece que eu vejo ele profetizar. Sopra sobre esse vale. Diga-lhe assim, filho do homem: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Aí ele dizia: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Então profetizei como se me deu ordem. E enquanto eu profetizava, um ruído começou no vale. Agora, nas primeiras palavras, ele está liberando a palavra e não está acontecendo? É só na intermediação, ou seja, enquanto ele dava continuidade à profecia, mesmo não vendo nada, é que ela começou a entrar em movimento. E aí o restante você já sabe. Cada osso se juntou a seu osso, levantou-se um poderoso e um numeroso exército no meio daquele vale, que representava o que Deus faria com Israel quanto nação. Então o que eu estou querendo dizer com isso? Nada do que Ezequiel viveu ali foi sobre o que ele sente, mas foi sobre o que a palavra de Deus dizia. Por que você está deixando de alçar grandes projetos, viver grandes realizações, estar no centro da vontade de Deus, viver abundância de plenitude,
tirar da tua vida essa sensação de atraso, de letargia, de paralisia concernente à obra, concernente ao teu chamado, porque você, impactado pelas coisas que estão acontecendo diante dos seus olhos, está permitindo com que a emoção furte, roube de você a consciência da voz que governa a sua vida, da palavra de Deus, porque é ela que traz a realidade e as coisas que você acredita e que você deseja ver. Aí o que a gente começa a pensar? A gente começa a pensar assim, que se tal coisa não está acontecendo é porque a gente não teve fé. Se tal coisa não está acontecendo é porque a gente não está crendo de verdade. Essas coisas me irritam muito. 2 motivos, e a Bíblia vai provar o que eu estou dizendo. Primeiro, não é necessário ter mais fé do que se tem de palavra, porque a medida da fé não é medida pelo que você sente, é medida pelo que você sabe. A medida da fé não tem a ver com o quanto você sente sobre Deus, mas tem a ver com o quanto você sabe sobre quem Deus é. Camila, mas e quem não conhece muita Bíblia? Camila, mas e quem não tem teologia? Isso não tem nada a ver com o estudo, porque isso nos leva para um segundo pensamento. Qual? Aquilo que eu vivo da parte de Deus não tem a ver só com o que eu sei, mas o quanto eu aguento praticar aquilo que eu já ouvi ou aquilo que eu sei. Logo, não é necessário muito conhecimento, mas é necessário algum conhecimento. Por isso a palavra do Senhor diz o que? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. O que ele está dizendo? Quem me dá direção é a tua palavra. Pedro disse o que? Havendo trabalhado toda a noite, ou seja, conhecendo o método da pesca, eu trabalhei a noite inteira e não ganhei nada, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Lançou a rede, veio uma multidão de peixes tão grande que o barco quase ia a pique. O que é isso? Era o peso da palavra. A maioria de nós que estamos aqui, sem medo de errar, a maioria de nós que estamos aqui, a gente pensa que muito daquilo que Deus já disse que vai fazer na nossa vida não acontece por incompetência da nossa fé, quando na verdade é incompetência da nossa aplicação em conhecer a palavra. Por quê? Porque é a palavra que determina a intensidade da fé. Quando você diz assim, tal coisa não aconteceu porque eu não tive fé. Não, tal coisa não aconteceu porque você não tinha uma palavra sobre aquilo. Eu não estou inventando, gente, isso aqui é bíblico, presta atenção, vamos falar rasgado aqui. Gênesis capítulo 1, na criação dos céus e da terra. No princípio, a terra era sem forma e não havia nada, a não ser trevas sobre a face do abismo onde estava a morada das águas. E disse Deus, e o Espírito de Deus se movia sobre a face o Espírito de quem? Vem que você vai entender que o que você está vivendo não é falta de Deus. Vem que você vai entender que o que você está vivendo não é falta de fé, é falta de colocar a fé no lugar certo. E o Espírito de? O Espírito do diabo, das trevas. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. É o Espírito de Deus, ele está mas não está fazendo. Porque o mover pode ser de Deus, mas mover não realiza, não transforma, não traz a existência. Mover fala sobre efusão nossa. Aquele, por exemplo, que fala em línguas edifica quantos? Si mesmo. Agora, olha o que o texto diz. E disse Deus. Palavra. E disse Deus, haja luz. E o que aconteceu, gente? Quem foi que disse amém para a luz chegar? Quem foi que disse eu creio para a luz aparecer? Quem foi que disse está ligada essa palavra, Jeová? Houve concordância, usa a inteligência, não usa o emocional não. Houve manifestação de fé para que houvesse manifestação de mundo. Está com medo, né? Vou perguntar de novo. Tira a alma e vem para o espírito. Lembra do que está na Bíblia, não é do que eu estou falando não. Eu reproduzi fidedignamente o texto de capítulo 1, verso 1 e 2. Então vamos lá. Houve manifestação de fé para que houvesse manifestação de mundo? E disse Deus, haja luz e
Então vamos lá, houve manifestação de fé para que houvesse manifestação de mundo? O que houve foi manifestação de... E ela não voltou vazia, antes ela foi e cumpriu aquilo que lhe apraz, como diz o texto. Escute. Então nós não vemos em Gênesis 1 manifestação de fé para que haja manifestação de cumprimento da palavra. Agora, quando eu, Camila, vou ler Gênesis 1, eu preciso de fé para crer que foi assim que Deus fez a terra? Sim ou não, gente? Sim ou não, gente? Então presta atenção, porque olha como é que a gente usa a fé e usa a palavra de maneira equivocada. A gente pensa assim, ó, que Deus depende da nossa fé para ter poder de fazer. Teologicamente você sabe que não é isso, Deus tem poder, mas como você pratica isso? Você pratica assim, ó, tal coisa não aconteceu na minha vida porque você acha que a sua fé dá para Deus o poder que Ele precisa para fazer o que você quer. E com todo respeito, meu irmão, tu pode ser o mais crente desse culto, tua fé não determina a intensidade do poder de Deus. Quando você crê, Ele pode. E se você for um ateu convicto, Ele continua podendo. Por quê? Porque a minha fé, ouça isso para não dizer que eu estou pregando heresia, ouça até o final. Porque a minha fé não dá para Deus o poder de fazer nada. Mas Camila, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Diz também que a fé vem pelo e o ouvir da... Então, primeira coisa, a fé que agrada a Deus não é a fé que sente, é a fé que acredita no que a palavra diz, mesmo quando você não está sentindo nada, mesmo quando você pensa, tá tudo errado, hoje eu não estou sentindo de orar, tu não está sentindo de orar e não tem nem palavra para orar, mas tu dobra o joelho e mesmo sem ter um sentimento, uma vontade espontânea de orar, você começa, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do... Daqui a pouco você já não é o mesmo. Por quê? Porque você não manifestou o sentimento, você manifestou a palavra de Deus. Então presta atenção, Deus não depende da minha fé para ter poder de fazer nada. Mas por que eu preciso crer? Porque a minha fé é a única forma de receber aquilo que Deus já fez. Então presta atenção, minha fé não dá para Deus o poder de fazer, mas ela me dá o poder de receber aquilo que já está feito por Deus. Então eu não creio para Deus ter poder de dar, eu creio para eu receber o poder de ter aquilo que Deus já realizou. E como é que eu desenvolvo esse mecanismo, Camila? Você desenvolve esse mecanismo guardando a tua consciência diante da tua emoção. Você desenvolve esse mecanismo quando você está doido para dar na cara de alguém que te ofendeu, mas você diz, não vou fazer o que eu quero, vou fazer o que a Bíblia diz. Aí você segura. O que você está dizendo? Duas verdades. Primeira, não vivo o que sinto, vivo o que creio. E tem uma fé consciente. Que fé é essa? É a fé que manifesta o que a palavra de Deus diz e não o que o outro sente. Logo, presta atenção, logo, tudo aquilo que tua alma quer governar sobre a tua vida para te fazer tornar-se uma pessoa sem estribeira, sem eira e nem beira, perde a autoridade. E você começa a governar pela palavra. Presta atenção. E disse Deus: haja luz, e houve. A palavra de Deus se manifestou sem que houvesse manifestação da fé. E por que isso aconteceu? Primeiro, porque não há ninguém ali a não ser Deus. E segundo, porque fé manifesta, palavra manifesta fé, mas fé não manifesta a palavra. E mover é muito bom, E o mover deixa de ser de Deus porque mover é ruim, hein? Quanto mais mover de Deus, melhor é. Só que não há garantia de transformação alguma por mover. O que transforma é a palavra. Quando ele libera a palavra, a terra lhe obedece. Segunda coisa, quando você tem a palavra, eu vou terminar em João 19. Quando você tem a palavra, você não depende da fé do outro. Não. Olha isso aqui, 2 Reis, capítulo de número 4. Lembra daquela sunamita que hospedou o profeta Eliseu em sua casa? Quando ele decide abençoá-la, Geazi percebe que seu marido era avançado em idade
e ela não tinha filhos. Aí Eliseu diz assim: chama ela aqui. Quando ela chama e para na porta do quarto que ela construiu para o homem de Deus, ele olha para ela e determina, ele libera a palavra. Complete aí para mim, por favor. Ele libera Ele não pergunta de novo se ela quer, ele não pergunta o que ela precisa. Ele olha para ela e libera a palavra. Complete aí. Ele olha para ela e ele olha para ela e de novo, você já vai entender. Ele olha para ela e libera a palavra. Mulher, neste tempo determinado, tu conceberás e darás à luz a um filho. Você dá glória a Deus porque conhece o final da história, mas ela ficou chateada. Na hora que ela ouviu ele dizer: no tempo determinado tu conceberás e darás à luz a um filho, ela não creu, pelo contrário, ela manifestou palavra negativa. Você vai lembrar do texto, 2 Reis 4, ela vai dizer assim: não, meu Senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Primeira palavra que saiu da boca daquela mulher, depois de ter ouvido a profecia que mudaria a história da vida dela, entregue por Eliseu, não foi sim, não foi amém, não foi eu concordo, não foi aleluia. Foi uma palavra desesperadora de uma mulher provavelmente traumatizada, com um monte de gente que já profetizou o que Deus não mandou. Para você ver, a confusão da cabeça dela é tão grande que ela coloca homem de Deus e mentiroso na mesma frase. Ela acha que homem de Deus pode mentir. Mas eu te pergunto, pode um homem de Deus ser mentiroso, gente? Mas pode um mentiroso dizer que é homem de Deus? Aí agora ela está diante dele, não se relaciona com o profético dele em momento nenhum. Você vê que ela reconhece a santidade, mas todo mundo sabia que Eliseu era profeta. Mas ela não pede para ele uma oração, ela está traumatizada com o profético. Aí agora ele que é profeta vai liberar a palavra, porque você não pode negar o ofício da sua vocação. Ele diz: no tempo determinado tu conceberás e darás à luz a um filho. Ela diz: não! Tem ponto de exclamação no texto, ela fica indignada. E ela acha que o que ele está falando é uma mentira. Não, meu Senhor, não mintas a tua serva. Agora o texto diz que no tempo determinado, o que é isso? Cabo de 1 ano. Ele está dizendo: entre a palavra que eu estou liberando e a criança nos teus braços, isso vai se cumprir antes de fechar o ciclo de 1 ano. Aí responda para mim, você conhece a história, cumpriu ou não cumpriu? A mulher gerou ou não gerou? A criança nasceu ou não nasceu? Nasceu ou não nasceu, gente? Agora responda com inteligência, quando ele profetizou, ela creu? O que aconteceu? Fala a verdade. Do outro lado da mulher ali, sunamita. Aqui está Eliseu, ali está a sunamita. Aqui a autoridade para profetizar, mas do outro lado tem fé para crer? Ela está em concordância com o que ele falou? Ela manifesta positividade na entrega da mensagem dele? Ela liga com ele aquela palavra? Não, meu irmão, ela manifesta a chateação dela dizendo: não, mentiroso. Mas cumpriu ou não cumpriu? Deus está dizendo: quando você está debaixo de uma palavra, você não tem que se preocupar em como os outros vão receber. Você só tem que se ocupar em liberar o que Deus te entregou. Não, você não entendeu. Deus está dizendo: não importa quem na tua casa diz eu nunca vou ser crente. Deus está dizendo: não me importa como ele reage quando você ora. O que me importa é ver que você continua liberando a palavra. Tem gente na tua casa que diz: eu não vou parar de beber nunca. Eu não vou parar de beber nunca. Amanhã mesmo é dia de entrar 2, 3, 4 caixas de álcool em casa. E a pessoa diz para tua igreja: eu não vou nunca. E você: poxa vida, olha aí, Deus, o fulano diz que nunca vai te servir. Será que a vida inteira eu vou ficar com o filho no tráfico, com o marido na cachaça, com a família no crack, com tudo desgovernado? E o Senhor está dizendo: é você que está aí descrente. Você não tinha que ver como eles se comportam quando você fala. Você tinha que continuar falando. Por quê? Porque meu compromisso não é só com quem ouve, mas é principalmente com quem libera. É com quem libera, irmãos, isso é bíblico. Mateus capítulo 15, verso 21 em diante, meu irmão. A cananeia tinha uma filha endemoniada em casa. Endemoniada. Responda para mim com inteligência: Jesus tem compromisso com o endemoniado, gente? Não tem, não. A filha dela estava endemoniada, mas olha a inteligência dessa mulher. O texto diz que ela perseguia ou seguia Jesus e clamava atrás dele dizendo assim: pastor Adelino, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ela não dizia: tem misericórdia da minha filha. Quem está entendendo?
dizendo: o teu compromisso, eu sei que não é com quem está lá, mas é com quem te busca. Tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Responda para mim, final da história, quem conhece o texto: Jesus libertou a filha dela, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? E cadê a fé daquela menina? Para Jesus libertar a garota, cadê? Cadê a concordância dela? Cadê a subordinação dela? Cadê o reconhecimento dela de que Cristo é o Senhor? Não tem reconhecimento dela, mas tem da mãe. Sabe o que Deus está dizendo? Quando eu tenho algo poderoso para fazer, e quando eu entrego uma palavra sobre a tua vida, quando eu libero uma palavra sobre a tua casa, não perguntei com quem você mora, não perguntei se eles acreditam em mim, porque eu não estou contando com a fé que eles têm em você. Eu estou contando com a fé que você tem na palavra que eu liberei. Você está debaixo de uma palavra. Quem tem a Bíblia, coloca ela em posição de altura aí agora. Levanta ela com autoridade, levanta ela com autoridade, levanta ela com autoridade. Quem acredita no sobrenatural, traga ela sobre a sua cabeça, traga ela sobre a tua cabeça e diga: é debaixo dela que eu estou. Diga: é debaixo dela que eu estou. Então tudo que Deus tem para fazer, Ele vai passar pela tua vida. Creia a tua família ou não, creiam os teus amigos ou não, acreditem as pessoas em você ou não. Camila, mas lá em casa só eu sou crente. Camila, mas tal sonho só eu creio. Camila, mas tal fé, tal palavra só eu tenho. E tu achas que precisa de mais gente para isso, para quê? Camila, lá em casa só eu sou crente, já é o suficiente. Olha o que a Bíblia diz: que quando o pecado entrou no mundo, ele entrou por intermédio de uma única pessoa. Mas também quando ele saiu, não precisou de uma multidão não. O texto diz que ele entrou por um e saiu por um. Deus está dizendo: eu não preciso de um montão, só um. Só um debaixo da palavra. Só um debaixo da... Rapaz, você tem um poder que você não imagina. Essa palavra tem um poder sobre a tua vida que você não imagina. Isso aqui não é sombrinha que guarda só você, não. Isso aqui é uma cobertura. Isso aqui é uma plataforma. Gênesis 12, Deus vai a Abraão. Gênesis 12, Deus vai a Abraão. Sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra em que eu vou te mostrar. Farei de ti uma grande nação. Farei de? Deus visitou todos os membros da família de Abraão, como visitou Abraão. Mas quando visitou Abraão, fechou aliança com geral que vinha depois. Promessa. Vou te dar terra, vou te dar filho, vou engrandecer teu nome. Isso é promessa. Agora olha a aliança. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Olha o que Deus está fazendo para Abraão. Está falando com Abraão: Abraão, quem você abençoar não precisa me conhecer. Rapaz, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. É o que Deus está dizendo: abençoarei os que te abençoarem. O que ele está dizendo? Abraão, meu filtro hoje para o que eu vou fazer é você. Se você gostar dessa pessoa, ou melhor, se essa pessoa gostar de você, ela não precisa nem saber quem eu sou. Só de gostar de você eu vou abençoar ela. Agora, olha isso aqui. Abraão, se te amaldiçoar, nem me conhecendo vai se livrar. É isso que significa. Porque Abraão, eu vou fechar com quem fecha contigo e vou rachar com quem não fecha com você. Rapaz,
Rapaz, isso é muita autoridade para um homem. Isso aqui é aliança. Deus falou para Abraão que ia dar para ele uma nação. Uma nação. Mas quantos filhos Deus deu a Abraão? Um foi H que deu. Vamos falar do que Deus deu. Quantos filhos Deus prometeu e deu a Abraão? Porque você olha Isaac e vê um. Deus olha Isaac e vê uma nação inteira. Rapaz, a bênção que Deus deu a Abraão, ela é tão absurda que nós estamos debaixo da cobertura que Deus fez a Abraão. Ele não disse: em ti serão benditas as famílias dos hebreus. Ele disse: em ti serão benditas aonde tem um núcleo familiar. Aonde tem um núcleo familiar, conforme a palavra de Deus diz, aquela pessoa já está no crédito, porque está debaixo da palavra que Deus liberou a Abraão. Então preste atenção. Tudo que nós estamos falando aqui é sobre termos consciência da palavra que está sobre nós e não nos deixarmos impactar e sermos governados por aquilo que vemos e que está diante dos nossos olhos. Porque senão você deixará de viver o que Deus disse, não porque Deus não tem poder para fazer, mas porque você não se posicionou para receber o que já era seu, mas você esqueceu. Eu preciso que você console e traga alguém de volta nessa noite. Como assim, Camila? Levanta a mão direita o mais alto que você puder. Coloca a esquerda na mesma altura também. No 3, você vai colocar alguém aí debaixo do teu sovaco, de mão lá para cima, lá em cima assim, ó. No 3, você vai trazer alguém para perto de você e você vai dizer para essa pessoa: não esqueça do que Deus disse. É 1, é 2, é 3. Faça isso. Diga: não esqueça. Não esqueça. Não esqueça do que Deus falou. É o que Ele disse que vai te garantir. É o que Ele disse que Ele vai fazer cumprir. Agora veja o poder de uma palavra. Veja o poder de estar debaixo de uma palavra, e eu encerro aqui. Veja o poder de estar debaixo de uma palavra, mesmo que ninguém esteja, mesmo que ninguém acredite. Olha o poder de estar debaixo de uma palavra. Qual é a palavra de Isaías? Presta atenção. Qual é a palavra de Isaías? Dividiram entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica lançaram sortes. João agora está no Calvário. Os soldados vituperam o corpo de Cristo, tentam humilhá-lo e desmerecê-lo de todas as formas. Pegam a túnica e lançam sortes, pegam as vestes e rasgam em 4 partes. Aí João diz assim, João está vendo, ó, João está vendo. E ele diz assim: foi o que fizeram os soldados. Só que na mesma hora que ele está vendo, ele tem consciência de uma palavra. Qual? A de Isaías, que é essa que ele reproduz no texto. Então, com a visão, com a visão ele diz: quem está fazendo isso? Os soldados. Vamos lá. Com a visão ele está dizendo o quê? Quem está fazendo isso são os soldados. Isso ele diz com a... Mas quando ele lembra da profecia de Isaías, aí ele diz: mas isto é para se cumprir a palavra. Escuta. E é isso que faz um João não estar se comportando como um Pedro. É isso que faz um João não estar se comportando como um Judas. Em que contexto, Camila? Eu não estou falando mal de Pedro ou de Judas. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: que numa situação onde ninguém tem controle, João governa. Numa situação onde Maria está chorando de soluçar, João está controlado, irmão. E por que ele consegue fazer isso? Porque em lugar onde ele sabe o que a palavra de Deus diz, a alma dele não fala nada. Em lugar onde ele sabe o que a palavra de Deus diz, ele refreia os sentimentos.
e acaba exercendo controle sobre aquela situação. Olha para cá porque eu vou falar rasgado. Deus está dizendo: você está batendo boca em WhatsApp, quebrando pau em comentário de Facebook, estragando as reuniões familiares, acabando com os gabinetes, quase se degladiando por causa de questões denominacionais. E Deus está dizendo: sabe por quê? Porque você só vê e reage com a alma. Vê e reage com a alma. Começa a se lembrar da palavra, que aonde tudo é desgoverno, você terá controle. Aonde todo mundo está destrambelhado, você vai ter autoridade. Não ande por aquilo que você vê, ande por aquilo que a palavra de Deus diz a seu respeito. Ele vai dizer: isto aconteceu para que se cumprisse as escrituras, ou seja, a palavra. Agora preste atenção, Camila, o que isso tem a ver com a minha vida hoje aqui nessa sexta-feira? Hoje é sexta-feira? O que isso tem a ver com a minha vida hoje aqui nessa sexta-feira? Deus está dizendo isso aqui para você, ó. Quando você está debaixo da minha palavra, ó como é que o cenário muda. Se ele só olhasse para o que visse e pensasse: foi os soldados que fizeram isso? Ó a alma, olha a alma. Soldados desgraçados, infelizes, miseráveis. Já está com a mãozinha aqui para pegar uma pedra, ó. Eu vou acabar com esse... Só que quando ele lembra da palavra, ó como é que muda. Foram os soldados que fizeram isso. Então os soldados, por causa da palavra que João sabe que Cristo está debaixo e ele também, logo ele pensa: quem são os soldados, João? Inimigos? Não. Funcionários. Porque aquilo que traria ódio em qualquer pessoa faz João entender que eles estão fazendo cumprir aquilo que Deus já havia dito sobre o seu filho. Camila, eu não entendi, vai entender agora. Deus está dizendo: quando você tirar a tua alma dessa parada e deixar a palavra que eu liberei sobre a tua casa governar sobre as suas atitudes, você vai parar de levar para o pessoal e vai começar a ver que até quem quis fazer contrário cooperou com o que Deus disse. Verdadeiramente todas as coisas, eu quero liberar essa palavra para aumentar a sua fé. Verdadeiramente todas as coisas. Prega para uns 3 aí, diz: todas as coisas, todas as coisas, verdadeiramente todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Tem gente que entrou hoje aqui e disse: está tudo dando errado, e o Senhor me trouxe hoje aqui para dizer: tira isso da tua boca, está dando tudo certo. Até o inimigo está trabalhando para te favorecer, até o adversário, eu tenho usado ele para cumprir aquilo que eu liberei a teu respeito. Então saia daqui nesta noite e ao invés de dizer: o inferno está se levantando contra mim, você tem que dizer: Deus levantou um monte de estagiário para fazer cumprir a promessa que ele liberou sobre a minha vida. Oh meu Deus do céu, Deus trouxe gente hoje aqui e ele está dizendo: e não te preocupa com salário não, deixa que eu pago, deixa que eu pago, deixa que eu pago. Pega na mão de uns 2 ou 3 aí, diga: não é adversário, diga: é funcionário. Está trabalhando para cumprir, está trabalhando para fazer o que Deus mandou, está trabalhando porque é o próprio Deus que está governando esta situação. Oh meu Deus, gente, não é brincadeira não. Quando a Bíblia diz que aquele que é de Deus o maligno não toca, é verdade. Se estão tocando é porque Deus está dizendo: mexe, vai, faz, cumpre, vai, eu tenho uma obra. Tu viu o que estão falando de você? Não vi não. Olha, disseram isso. Você tem que dizer: é Deus que está usando. Agora diga para mim: os soldados sabiam que estavam cumprindo uma profecia? Os soldados sabiam que estavam cumprindo uma profecia? Então por que você está esperando correção deles? Por que você está esperando alguma coisa deles? Quem tem que saber o que está acontecendo é você. Quem está debaixo da palavra é você. Ai, quando fulano vir aqui me pedir perdão. Ih, para.
fazer igual a José no final dessa história. Quando eles chegarem e dizer, desculpa pelo que a gente fez, vocês vão dizer, tá tranquilo, porque Deus usou cada detalhe da cova, cada detalhe da prisão, cada detalhe da afronta, cada catuque, cada indireta. Quando você está debaixo de uma palavra, o seu inimigo se torna seu funcionário. Ele se torna funcionário da profecia. Segundo ponto, quando Jesus viu que tudo já estava consumado. Por quê? Porque quando você está debaixo de uma palavra, Deus usa pessoas para fazer cumprir aquilo que você não vai poder fazer. Então todo caminho de exaltação tem um processo de humilhação. E Deus sempre vai usar adversários que se predispõem a fazer isso por você. E no final você não vai espraguejá-los, você vai dizer, muito obrigado. Só que quando Jesus vê que já está tudo cumprido, o texto diz assim, ó, você leu comigo. Vendo Jesus que tudo já estava consumado, ou seja, só faltava uma coisinha para ele poder entregar seu espírito, né? Porque, gente, o fato de ser o filho de Deus não amenizava a sua dor, não. O pulmão dele está sendo sufocado de sangue. São dores inimagináveis. Jesus não começou a sangrar no Calvário, não. Jesus começou a sangrar no Getsêmani. Seu psicossomático foi afetado. Tamanha angústia da prévia do que ele sabia que ia ver. Tanto é que ele começa a derramar sangue lá no Getsêmani. Por que eu não faço isso aqui? Meu Deus, eu estou fazendo isso aqui. Por que eu não faço isso aqui? Quando ele viu que tudo já estava consumado, aí ele disse assim, vocês nem para falar nada, hein? Vendo que tudo já estava consumado, ou seja, podia se livrar, acabar com aquele momento, ele viu que só estava faltando uma coisinha. Olha aqui para mim. E se eu te disser que o que você está para viver no ano de 2022 não depende de todos os meses até o ano encerrar? Se eu te disser que a maior virada que tu tá para viver na tua vida só depende de uma coisinha desse tamanho. Sabe por quê? Nós não podemos influenciar sobre o que as pessoas fazem contra nós. Deus usa e amém. Mas temos controle sobre o que podemos fazer. Então, como Jesus conhecia qual era a palavra que estava sobre ele, e é por isso que eu insisto que você tem que trazer a palavra de Deus para a sua vida. Não tem que falar do que você sente, tem que falar do que a Bíblia diz a seu respeito. Como ele sabia qual era a palavra que estava sobre ele, ele sabia que só faltava uma coisa para entregar o Espírito, que era o quê? A esponja com o vinagre. Então, sabendo que só faltava isso, ele não vai esperar ninguém fazer. Ele mesmo, para acelerar o processo, vai dizer, tenho sede. Diga para mim, se ele sabe qual é a palavra que está sobre ele, ele sabe que vai beber vinagre, sim ou não? Sim ou não? Mas ele diz, quero água, porque sabia que ia beber? Então ele diz o quê? Só que o texto diz assim, ó, vendo que tudo já estava consumado, para que se cumprisse a palavra, disse, tenho sede. Então presta atenção nisso aqui. Jesus até poderia ter sede de verdade, mas tinha consciência de que beberia vinagre. Logo, não pede água e também não faz o pedido motivado pela necessidade de beber. Porque se fizesse, saberia que ia beber vinagre e não ia saciar. E outra, você não pede o que te sacia para o inimigo, porque o inimigo não quer sua vida, o inimigo quer a sua morte. Só que o texto diz que a motivação de Jesus, gente, pelo amor de Deus, guarda isso. Se você não gravou nada do que eu falei, grava isso. A motivação de Jesus em dizer tenho sede, era para que se cumprisse a? Era para que se cumprisse a? Então, se ele ia beber vinagre ou não, para ele não importava, porque ele não está pedindo o que vai pedir pelo que vai receber. Ele está pedindo o que está pedindo porque quer cumprir a? Então não importa o que o outro vai dar, porque a motivação dele é acelerar o processo. Duas verdades e eu encerro. Primeira,
Quando você sabe qual é a palavra que está sobre a sua vida, você ganha autonomia para acelerar o processo. Você sabe o que você tem que fazer. Você não espera que os outros façam a direção que Deus já te deu para fazer. Você não espera que outros venham quando Deus já te mostrou qual caminho você deve seguir. Você não espera, por exemplo, pessoas erradas te pedirem perdão. Você, quando sabe a direção, pede perdão até pelo que você não fez. Porque não é sobre o que você vai receber do outro, é sobre a autoridade que você tem para acelerar e acabar com aquele processo. O que Deus está dizendo é: se isto agora só depende de você, por que você não está fazendo isso? Segunda coisa, porque a gente é muito bom em aguentar o que fazem com a gente. Tem homens e mulheres de Deus aqui que falam com honra sobre a maneira digna e íntegra que sobreviveram às traições, aos reveses da vida, às dificuldades financeiras que passaram. As traições, às vezes que foram humilhados. Tem sobreviventes aqui nessa noite que, se tivessem 15 minutos para contar a sua história, em 15 minutos eles iam dizer: fui traído, mas sobrevivi. Fui machucado, mas estou de pé. Passei necessidade, mas hoje estou como Davi. Nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Gente que está aqui que é sobrevivente de guerra, gente que sobreviveu não só o Covid, gente que sobreviveu à orfandade, gente que sobreviveu ao abuso da paternidade, gente que sobreviveu à rejeição da maternidade, gente que, se a alma fosse como o corpo, teria cicatrizes da cabeça até o pé. Mas você viveu, você está firme, você está aqui e não está aqui só para dizer eu vivi, porque você não ganha autoridade pelo que você passa, você ganha autoridade por aquilo que você supera. Gente que está aqui que diz: vivi e superei, traí e não fui traído, fui machucado e não machuquei, fui ridicularizado e não ridicularizei, fui humilhado e não humilhei, não fui ajudado, mas eu ajudei. Gente que superou, não só sobreviveu, mas superou. A
gente é bom nisso. Olha para quem está do teu lado e diga: você é bom nisso. Você é bom nisso. Sua história me mostra o quão bom você é em saber o que fazer com o que fizeram de você. Agora, Camila, se essa parte da minha vida agora só basta uma atitude pequena para eu virar o ciclo, diga logo qual é, você vai ver qual é. Só que acredita, aqui depende dos outros, é inevitável acontecer, mas aqui depende da gente, quem protela é a gente. Porque presta atenção, sabia que não ia beber água, sabia que iam dar vinagre, por isso não disse quero água, disse estou com sede. E quando veio o vinagre ele bebeu, nem que fosse um pouquinho, mas bebeu ou não bebeu? Bora, gente, pra gente encerrar junto, bebeu ou não bebeu? Bebeu. Quando ele bebe o vinagre, ele diz assim: está, e entregou o seu espírito, ou seja, foi livre no imediato momento que bebeu o. Agora, de quantas pessoas ele dependia para beber o vinagre? Só dele mesmo. Bastava ele dizer: tenho. Deus está dizendo: tem coisas na sua vida que só não mudaram ainda porque você está esperando de mim o que só depende de você. Tem coisas que não mudaram ainda na sua vida porque você está esperando dos outros aquilo que só depende de. Só para a gente entender, lembra quando Deus chamou Abraão? Sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que eu vou te mostrar. Olha o que ele está dizendo: a terra é comigo, o caminho é comigo, a nação é comigo, a bênção é comigo, a prosperidade é comigo, o filho é comigo, mas sair da terra. O que Deus está dizendo? Abraão, eu não vou fazer aquilo que você deve fazer. A terra que eu vou dar eu dou, mas a terra que você precisa sair, quem faz a mudança é. Ele não disse vou eu te arrancar, ele disse sai. E ele saiu ou não saiu? E viveu o cumprimento da promessa ou não viveu? Deus trouxe a gente hoje aqui, ele está dizendo: sabe por que tem coisa na tua vida que está travado? Porque quem vira essa chave é você. Só que você é capaz de sobreviver a grandes dores, mas não é capaz de quebrar orgulho. Eu não errei com fulano não, foi fulano que errou comigo, ele que vem aqui. E Deus está dizendo: pois então fique aí nesse processo até que ele venha. Agora, quer sair do processo? Faça para cumprir a palavra. Camila, mas eu não estou sentindo de pedir perdão. Perdão não é sentimento, é dever. Peça primeiro, sinta depois. Se humilha primeiro, chega em casa, quebra uns 3 pratos, chora, morde a franha do travesseiro, vai para debaixo do chuveiro, derrama meia dúzia de lágrimas, soca a parede e depois fica numa boa. Agora não deixe de fazer o que você sabe que vai virar o seu processo, só porque isso depende de você e você está querendo colocar na conta dos outros. Deus está dizendo: quem vira essa chave é você. Você é boa, você é bom de sobreviver ao que fazem com você. E fala até com orgulho: eu sobrevivi, eu superei. Mas quando é você que tem que dizer tenho sede para quem você sabe que vai dar vinagre, você fica retido. Mas Deus trouxe a gente, trouxe a mim, trouxe você hoje aqui para dizer: desce o que tiver que descer, te humilha o quanto tiver que te humilhar. Ao invés de você fugir do processo, acelera ele. Lá no Rio de Janeiro, quando a gente faz isso aqui significa corre, isso aqui significa vaza, 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 vai, acelera. Eu vou contar de 1 até 3, tu vai olhar para uns 3 aí e vai dizer: acelera esse processo, quer ver? É 1, é 2, é 3, diga vai, acelera. O que isso significa, Camila? Pede perdão para quem tiver que pedir, desce para quem tem que descer, se humilha para quem tiver que se humilhar, liga para quem tiver que ligar, mas resume logo esse negócio. Sai desse ciclo de frustração, sai desse ciclo de abandono, sai dessa choramingação pelo mesmo motivo. Deus está descendo sobre nós nesta noite aqui uma unção poderosa para despedaçar julgos, cadeados e fortaleza. Liga para quem você tiver que ligar ainda hoje. Pede perdão mesmo que você não tenha feito nada. Camila, mas o errado é ele, mas quem tem a palavra é você.
Deus não espera nada mais de você. Ele espera alguém que tem consciência da palavra para acelerar o processo. E por fim, se os rapazes pudessem me ajudar a fazer